Olá, crianças! Como nós já aprendemos os números fracionários, então presta atenção. Aqui nós temos uma forma inteira, então ela está inteira. Se eu dividir essa forma aqui, o que aconteceu? Eu dividi ela em duas partes, então eu coloco 2. E se eu pintar uma parte, então eu vou ter meio, tá? Então nós temos os números fracionários, tá? Aqui eu tenho a fração. E se eu pegar essa forma inteira e dividir ela em 4 partes? Então eu vou passar o traço. Na fração, eu vou pôr o 4, que foi a quantidade de partes que eu dividi. E agora, se eu pintar desta forma, eu pintar duas partes. Então, aqui eu vou ter uma fração. Quantas partes eu pintei? 2. Quantas partes eu dividi? 4. Então, aqui eu tenho a fração 2 quartos. Esses daqui são os números fracionários, são as frações, tá? Então, agora nós vamos falar sobre o número decimal. Então, hoje nós vamos aprender a transformar fração em número decimal. O que é número decimal? São aqueles números que têm vírgulas, tá? Então, preste atenção aqui. Aqui a Pro tem essa fração, 3 décimos. Aqui eu tenho essa figura, ela foi dividida em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui, 10. Dividi em 10, denominador. E agora eu vou pintar 3 partes dessa figura. 1, 2, 3. Então, eu tenho o numerador aqui. Eu pintei 3 e dividi em 10, 3 décimos. Agora, eu vou transformar essa fração em número decimal. Número decimal é aquele número que eu tenho a vírgula. Então, tá. O que nós vamos prestar atenção aqui? Ó. Aqui eu tenho quanto zero aqui no denominador? 1, 0. Então, quer dizer que eu vou ter uma casa depois da vírgula. Então, eu vou pôr 0, vírgula. Em quantas partes eu dividi? 3. Então, olha aqui. Depois da vírgula, eu tenho uma casa. Então, ficou 3 décimos. Aqui eu tenho uma tabela, tá? Depois da vírgula, nós temos milésimo, centésimo e décimo. No caso aqui dessa fração, é 3 décimos. Então, eu vou pôr a minha casa aqui, um décimo, 3, vírgula. E esse zero aqui significa a parte inteira. Aqui eu não tenho a parte inteira. Por quê? Porque eu dividi ela em 10 e usei 3 partes. Então, essa fração 3 décimos vai ficar igual a 0,3. Ver outro exemplo aqui de fração. Por exemplo, eu vou pegar uma figura. Eu vou dividir ela em 100 partes iguais, tá? E saiu torto, não liga não, gente. Deixa eu contar aqui que tem 100 partes iguais. Dessas 100 partes, eu vou pintar 20 partes iguais. Então, a minha fração vai ficar 20, que é o numerador, que é as partes que eu usei do inteiro. E o denominador é a quantidade que eu dividi. Eu dividi em quanto? Em 100, tá? Então, nós vamos aqui, ó, 20 centésimos. Então, para mim transformar esse número aqui de fração em número decimal, nós vamos fazer o seguinte. Quantas casas eu tenho depois do zero? Então, quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2. Então, depois da vírgula,
Vou pôr 0, vírgula. Quantas casas eu tenho? 1, 2. Qual o meu numerador? 20. Então, olha aqui. Então, essa fração, 20 centésimos, vai ficar igual ao número decimal. 20 centésimos. Por quê? Depois da vírgula eu tenho 1, 2. Então, aqui, 20 centésimos. Isso aqui é na forma de fração. E aqui é na forma decimal. Então, lembra, a forma decimal são aqueles números que nós usamos vírgulas, tá? Então, essa daqui, 20 centésimos, é igual a 20 centésimos. Por quê? Aqui no número 100, eu tenho 2 zeros, então eu vou ter 1, 2 casas depois da vírgula. Então, vai ficar na forma decimal. Agora, nós vamos vir aqui para a atividade no livro, na página 164. Número 1, vocês vão observar e responder as perguntas. E o número 2 é aquilo que a Pro explicou, ó. Aqui o Luiz está pintando um painel que foi dividido em 10 partes iguais. Quantas partes que ele está pintando do painel? Uma, né? Então, a representação aqui, ó, 1/10. 1/10, 10. Quanto zero tem no número 10? Um só. Então, é só um número depois da vírgula. Então, fica 0,1. Aqui vocês vão responder, ó. Aqui é a mesma faixa, o mesmo painel. Ele foi dividido em 10 partes. Só que aqui as partes pintadas são diferentes. São diferentes do que o Luiz. O Luiz já ali pintou uma. Então, você vai ver que são 10 partes, que é o denominador. E o numerador? Quantas partes eu pintei, eu usei? Aqui tem 1, 2, 3. Como que eu vou fazer aqui? Em fração, em décimos. Se é 3, 10. É a mesma coisa aqui. Observa aqui. Quantas zero tem no número 10? 1. Então, é uma casa depois da vírgula, tá? Então, a vírgula, ela nunca pode ficar sozinha. Então, o zero acompanha a vírgula, tá? Quando não se tem nenhuma parte inteira. Por exemplo, aqui, a minha parte inteira foi dividida em 10. Eu usei somente 3. Então, vocês vão fazer aqui a mesma coisa na letra B. E depois nós vamos vir aqui para a página 165, tá? Represente a parte pintada de cada figura com uma fração e na forma decimal. Aqui a Pro vai fazer um para vocês verem. Por exemplo, aqui, ó, na letra A. Primeira coisa que a gente vê, quantas partes foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes. Então, 10, ó, parte dividida é o denominador. E agora o numerador é quantas partes eu usei. Aqui foi pintada 1, 2. Então, eu ponho o numerador em cima, 2 décimos. E agora, como que eu represento na forma decimal? Lembre-se sempre, 0, vírgula. A vírgula nunca pode ficar sozinha, então ela fica com 0. Quanto zero tem no número 10? Uma só. Então, é uma casa só depois da vírgula. Quantas partes eu pintei? 2, 0,2. Vamos continuar, vamos fazer a mesma coisa. Letra B, letra C. As partes divididas são as mesmas, são 10. Só muda quantas partes eu pintei e eu usei, tá? E aqui também, ó, mesma coisa. Vocês vão observar quantas partes dividiu, vai representar como uma fração, 3 décimos. E na forma decimal, que é essa forma aqui, lembrando sempre, olha aqui, quanto zero tem no número 10? 1. Então, vírgula, uma casa só depois da vírgula. E aqui, vocês vão olhar, observar essa tabela, esse gráfico, tá? E vocês vão responder aqui, observando o gráfico. Por hoje é só, nossa atividade é essa daí, tá? Boa aula, fiquem com Deus.